Olá, você que chegou agora. Não saia desse vídeo, hein? Não saia porque vai ficar salvo, hein? Para você ver depois. Boa noite, vocês que estão chegando agora. Shalom! E aí? Deixa eu tirar a máscara, tá? Que a gente está em época de coronavírus. Deixa eu me apresentar. Boa noite. Meu nome é Theo Carvalho, consagrado da comunidade católica Shalom, da Aliança da Missão do Rio de Janeiro. Senti no coração que precisava falar um pouco da vida do meu irmão e precisava expor isso pra galera. Bom, e aí eu fiz a artezinha que vocês viram, né? Live, bate-papo, antes do Shalom, vida de irmão, relacionamentos com vulgo o irmão dele, eu. Opa, tudo bom? Reinaldo Cavalcante Carvalho, primeiro filho, dá pra ver os pelos brancos, né? Primeiro filho, nós somos de uma família católica, minha avó sempre foi muito católica e eu sempre, minha avó faleceu já tem uns 3 anos, e eu sempre via minha avó rezando, então eu achava isso muito interessante, mas a gente não veio falar da minha avó, né? Então, nós viemos de uma família católica, sempre participamos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui do centro da cidade, na rua Riachuelo, e tô nervoso, mentira, é que eu tenho que pegar as ideias. Bom, meu irmão e eu, a gente, quando éramos mais novos, nós nunca fomos de frequentar a igreja, assim, né? Eu não lembro onde foi a catequese dele, mas a minha catequese foi no meu colégio. Eu não lembro bem onde foi a catequese dele, mas a minha catequese foi no colégio, estudava num colégio católico, não especificamente católico, nós estudamos no mesmo colégio, não especificamente católico em si, mas ele tinha ensino de religião, Colégio Cruzeiro, aqui também do centro. E eu fiz minha catequese lá, do meu irmão não lembro. Mas aí, por alguns, não sei se por indicação do meu pai, da minha mãe, ele foi fazer crisma. Vamos pegar daí porque é mais fácil da gente pegar o fio da meada, porque para trás eu não vou conseguir lembrar. Então ele começou a fazer crisma na paróquia Nossa Senhora de Fátima. E aí ele fez crisma, se eu não me engano, ele fez o curso de crisma em 97, 98, foi a crisma e participou, e começou a participar do grupo de oração, do grupo de jovens, que logo depois foi se chamar Sal da Terra, né? E Sal da Terra, Luz do Mundo, enfim. E aí ele foi para a paróquia, começou a participar do grupo jovens, e aí meu irmão tá indo pro grupo jovem, eu tava ali por volta de 99, eu tava com meus 13 anos, foi quando eu fiz a crisma em si. Boa noite! E aí eu comecei a frequentar também o grupo de oração, o grupo jovem. O mais interessante foi que eu tinha, porque meu irmão ele frequentava e tinha muita, como jovens que nós conhecemos pelo mundo, eu estava interessado nas meninas, né? Pois é. E o meu irmão, ele frequentava o grupo jovem e eu achava muito legal essa convivência com os jovens da paróquia. E aí eu falei assim, quero participar. E aí comecei a frequentar o grupo, bom, de fevereiro, comecei a frequentar o grupo de jovens e comecei a fazer a crisma também. Paralelamente, a gente foi pro Shalom, aí ó, 99, Carnaval de 99, onde tudo começou. Carnaval de 99, o meu pai, bebeu uma água aqui,
Meu pai não queria que a gente pulasse carnaval, vamos assim dizer. Grupo Jovem Sal da Terra, Gusmão aí foi desse grupo. Meu pai ele não queria que a gente pulasse carnaval. Ele queria que a gente fosse para algum retiro, porque estava muito solto. Esse jovem está muito solto aí, meus filhos estão muito soltos, vamos para o carnaval. Aí ele procurou um retiro, só que ele não sabia onde. Então ele conversou com a esposa de um amigo dele, a Mauri, eu não lembro o nome dela, mas é a esposa do Sérgio, amigo dele, que tempos mais pra frente o filho dele participou uma época do Shalom, Júlio Gabriel. Então fomos, meu pai levou a gente pro Shalom de Botafogo, ali na rua Vicente Souza, número 29. Quem é da antiga lembra. E aí fomos pro retiro de carnaval lá em Raiz da Serra. Primeiro retiro de carnaval que a gente participou foi lá em Raiz da Serra. O retiro do Shalom de carnaval ainda se chamava Renascer. Ano passado eu fiz 20 anos de Shalom, só para vocês entenderem do que eu tô falando. E aí começamos a frequentar o grupo. Fomos para o retiro de carnaval, vivemos, na verdade ele que viveu, né? Eu tava tava em outra vibe. Eu só andava de preto, olha que interessante, eu só andava de preto e escutava pagode. Olha que coisa maluca. Só escutava pagode. Mas quem viveu mais o retiro foi ele que viveu. Eu não curti assim, né? Eu não vivi de verdade esse retiro de carnaval de 1999. Tem gente aí que nem era nascida em 1999, diga-se de passagem. Na volta, começamos a frequentar o grupo de oração, né? Se chamava Fanuel, grupo de oração Fanuel. Se eu não me engano, o pastor desse grupo era o Alexandre, que hoje é consagrado da Aliança. Ele era da Comunidade de Vida, mas foi para a Aliança, acho que ele já é definitivo. Ele participou uma época do Conselho Geral, médico, Alexandre médico lá de Fortaleza. Tocava instrumentos também, não entendi, mas eu tocava violão. Eu comecei a tocar violão em 2000, na verdade. E aí começamos a frequentar o grupo de oração normal, só que paralelamente a gente também frequentava a paróquia. E foi na paróquia que o meu irmão começou a paquerar uma menina, vamos assim dizer. Paquerar uma menina lá. Conheceu a menina e começou a namorar essa menina. E aí a convidou pro Shalom. Pois é, a convidou pro Shalom e ela foi e ficou também junto lá na paróquia. E na paróquia não, ela ficou também no Shalom. 2000 foi um ano tranquilo também e tal. A gente foi fazer o retiro de carnaval. A gente foi pro retiro de carnaval. A gente foi com o pessoal do Shalom para o retiro de carnaval. Ou seja, o Shalom pegou um grupinho e aí vamos pregar o retiro de carnaval em cidade tal. Se eu não me engano, foi Cantagalo, essa cidade. E enfim. 2001 também fizemos a mesma coisa. Fomos com uma outra galera e fomos para Cantagalo. Pois é, Clara, Maria Clara. Você é muito nova, você fez 20 esse dia. E aí fomos. Enfim, 2000, meu irmão fez vocacional. Foi. 2000 meu irmão fez vocacional. Se eu não foi o outro ano. Aí 2001 meu irmão ingressou para a comunidade de Aliança. Para aqueles que não sabiam, o meu irmão foi postulante da Aliança primeiro. Ele primeiro ingressou para a comunidade de Aliança. Só durante o ano de 2001, que é quando ele é postulante, que com aquele movimento de querer se doar mais a Deus, ele em conversa com formador pessoal, formador comunitário, ele se sente chamado a mandar a carta para a comunidade de vida. E aí, em 2000,
Em 2002, meu irmão ingressa para a Comunidade de Vida. E aí sim, meu irmão ingressou para a Comunidade de Vida em 2002. Mas como foi meu irmão antes? Como era essa relação minha e do meu irmão antes do Shalom? Cara, eu vou te dizer uma coisa. Era uma relação de irmão comum, sabe? Sabe quando você briga com seu irmão e tal, não sei o quê, cara porrada com teu irmão, xinga. Ele era mais velho, então a educação dele foi um pouco diferenciada da minha. Eu, como mais novo, e geralmente como os irmãos mais novos, eles são sempre mais mimados do que o mais velho. Então eu lembro, hoje se a gente fizer memória, eu lembro que meu irmão sofria mais do que eu, né? Eu ganhava mais as coisas, eu era mais privilegiado. Pois é, e eu era mais privilegiado. E a gente eram irmãos, brigava por interesses, tipo, eu quero ver isso, eu quero ver desenho. Eu falava, eu quero ver desenho, não, eu quero ver esporte. Aí brigava aquela coisa chata. E, enfim, não foi uma relação linda e maravilhosa. Não vou mentir dizendo que foi linda e não vou mentir que foi uma relação de irmãos, isso antes do Shalom, de maravilhosa, assim, não vou mentir. Hoje, eu posso dizer, até a Maria Clara que está aí na live, eu lembro que teve uma época conversando com ela e ela falava da relação dela com o irmão, né, que o irmão dela protegia ela. Eu falei, cara, que incrível, cara, antes do Shalom eu não vivi muito isso. Eu lembro da época de escola e tal, que, o maluco grande queria me bater, aí ele uma vez foi, me protegeu, mas não era uma coisa, vamos dizer assim, uau, cara, como eles são super irmãos, tá ligado? Não vou mentir pra vocês. E aí, 2002, ele foi, sim, pra Comunidade de Vida, foi morar em Fortaleza, na Casa das Artes ou Casa Mãe, uma dessas duas casas aí, mas ele foi morar em Fortaleza. Aí, beleza, 2003 ele foi pro discipulado, que na época se chamava noviciado. Somos tão antigos que os nomes mudaram, né? Conta aqui nossas brigas. Não, mas, enfim, e aí eu lembro de ter ido não, porque eu fui viajar em 2003, eu nas minhas aventuras da juventude, porque eu não sou tão jovem, cabelo branco aqui, cara, olha isso, não sou tão jovem assim, mas em 2003 eu fui fazer uma loucura aí, fui viajar, e aí eu fiz Rio, Fortaleza, e depois de Fortaleza eu ia para Tocantins. Mas enquanto eu cheguei em Fortaleza, quem foi me buscar no aeroporto foi meu irmão, 2003, exatamente, 2003. E aí eu fui lá no discipulado dele, lá no noviciado, Pacajus. Pra quem não sabia também, meu irmão, ele foi discípulo... A Lucília tá falando que ela foi noviça, mas saiu discípulo. E em Pacajus, e aí fui lá visitá-lo. Eu já conhecia Pacajus porque em 2000 e 2001 eu fiz o acampamento de Fortaleza. Pois é, fiz o acampamento de Fortaleza, fui daqui do Rio daqui do Rio para Fortaleza de ônibus. Acho que deu uma babada aqui. Daqui do Rio para Fortaleza de ônibus, 2 dias e meio. Olha a loucura! 2 dias e meio. E aí, pois é, tô muito velho. Beleza. 2003 ele estava no discipulado. 2004 foi o ano que ele saiu de lá e foi para Teresina. Ficou 4 anos em Teresina. Uns 3 ou 4 anos em Teresina, porque... Também, para quem não sabe, meu irmão foi postulante da Comunidade da Aliança, P1. Depois ele foi postulante da Comunidade de Vida,
P1 no caso. Ele foi, depois de postulante, ele foi discípulo da Comunidade de Vida em Pacajus, D1. Depois ele foi CD2 em Teresina. Como todos sabem, na Comunidade de Vida, D1, D2 consagra. Não consagrou. Meu irmão também não, ele não consagrou. Ele não consagrou no ano que ele tinha que consagrar. Deixa eu só tá vendo aqui um negócio não. Ele não consagrou no ano que ele tinha que consagrar. Fica registrado aí. E aí depois ele consagrou e depois de Teresina ele foi morar em Propriá. Foi, Daniel, ele foi pastor da comunidade de Aliança. E ele foi para Propriá, interior Sergipe, bem próximo de Aracaju. Eu lembro que meu pai foi visitar, meu pai e minha mãe foi? Foi. Meu pai e minha mãe visitaram ele lá, em Teresina, em Propriá. Meu pai, eu sei que ele foi em Propriá, minha mãe já não lembra. Eu nunca fui visitá-lo. Eu nunca fui visitá-lo em nenhuma dessas missões, só no discipulado. Olha que eu era tão ruim, gente. Oh, rapaz. Paralelo a isso, enquanto meu irmão ficava na Comunidade de Vida, eu ficava me afastava do Shalom. 2002, quando meu irmão ingressou para a comunidade, eu me afastei do Shalom. E eu fiquei só na paróquia. E só que como eu não queria, sabe quando tu não pega o lance, eu ficava na paróquia, mas não tinha o ziriguidum, o balacobaco, tá ligado? Do Shalom. Então era meia boca, muito meia boca. Chegou aqui em 2007, eu me afastei da igreja, porque acabou com um grupo de jovens. Eu cheguei a ser coordenador de grupo jovem, cara. Eu fui coordenador de grupo jovem, acredita nisso? E me afastei de Shalom. E aí foi uma época que eu costumo de chamar de dark side da minha vida. Gente, só me digam se a conexão continua boa, tá? E vai falando se estiver ruim. Santuário de Fátima Santuário de Fátima tem muita história, cara. Eu fiz muita coisa lá dentro. Muita coisa lá dentro. Boas e não tão boas assim. Só que eu me afastei, porque depois que eu cheguei na coordenação, depois de um tempo, o pároco resolveu tirar a coordenação, e aí botou pro seminarista, mas aí acabou o grupo. Enfim, me afastei, fui pro lado negro da força, no sentido de bagunça, tá, gente? Dark side, só esse lado. E aí, beleza. Meu irmão na comunidade de vida, eu aqui na bagunça, na baderna, na zoeira. E só que aí, cara, bateu. Eu preciso fazer essa relação entre a minha história e a história do meu irmão, porque elas se cruzam, óbvio, porque nós somos irmãos, mas é preciso dizer o que influenciou na minha vida as coisas, né? As coisas do meu irmão que influenciaram na minha vida, que mais pra frente a gente vai falar sobre a vida do meu irmão que influenciou na vida de tantos outros. Aí, 2007 eu parei de frequentar a igreja, fui pra Paisborne, fui pra maluquice, Carnaval de 2000, viajei no final do ano de 2007, fui passar o Natal em Natal, fui passar o Natal em Natal com a minha avó, falecida avó. Na volta, esse final de 2007 eu já tava na loucura já. Final de 2007 eu voltei em 2008, Carnaval 2008, fui pra Gandaia, fui pra loucura, e enfim. E aí uma das pessoas que andava comigo, né? Eu lembro que a gente era um bondezinho que, vamos, zoeira e tal, não sei o quê. Cara, eu cheguei até numa festa da favela, cara. Fui.
cheguei lá, era a entrada da Boca de Fumo, mal maluquice. E aí, no carnaval de 2008, eu falei assim, na segunda-feira de carnaval, eu falei pra esse na época meu amigo, né? Companheiro de bagunça. Rômulo, 2007, tinha 4 anos, duvido. Cara, eu falei assim, cara, eu vou voltar pra igreja. Vou voltar pra igreja. Ele, não, cara, não. Cara, não. Cara, tu não pode voltar pra igreja agora. Cara, agora que eu fiquei solteiro, a gente vai bagunçar e tal, não sei o que, vai zoar. Eu falei assim, não, cara, essa não é minha vida. Essa não é minha vida. E aí eu volto, terça-feira de carnaval, 2008, eu fui pro retiro de carnaval. Não foi o Marcelinho não, Michele, não foi não. Foi uma outra galera. E eu volto pro Shalom. Eu fui pro retiro de carnaval que estava se realizando no Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes de Botafogo, São Clemente. E aí foi muito forte assim, né? Porque eu volto à casa do meu pai e volto o cão arrependido, eu ia falar isso agora. E aí eu volto pro Shalom. Lembro claramente que quem rezou por mim foi a Penha, que 10 anos depois foi ser minha formadora comunitária. E aí eu começo a me relacionar mais, vamos dizer assim, ter uma relação mais próxima com meu irmão, entendeu? Porque aí a gente começa a falar a mesma língua. E ele nessa época, se eu não me engano, ele estava Teresina. Foi porque acho que ele ficou 2 anos em Propriar, não lembro cronologicamente as coisas, mas acho que ele estava em Teresina. Depois ele foi para Propriar, e aí a gente conversas assim. Eu lembro claramente que muitas vezes ele vinha para o Rio e a gente saía para conviver com o pessoal, Eu lembro que teve uma vez, isso marcou até hoje. Lenita tá aí e ela vai lembrar desse evento, talvez não desse episódio. Teve um evento lá em São Cristóvão, que foi lá na CVM. Eu não lembro se foi aniversário dos gêmeos meus amigos, os que cantam, não os que dançam, porque eu tenho 4 amigos dois pares de gêmeos amigos. Teve um evento na CVM, eu não vou lembrar qual é o nome, e meu irmão foi. E aí eu lembro claramente que eu tava com ele sentado e tinha umas menininhas atrás, assim, e eu... cara, mas eu não sei se é o aniversário, não foi o aniversário dos gêmeos, não lembro, real, não lembro. E aí, meu irmão sentado do meu lado e tinha umas menininhas atrás e eu... E aí meu irmão meio que me deu uma bronca assim. Eu falei assim, cara, ele falou assim, cara, tu não precisa ficar com essas meninas. Aí eu olhei pra cara dele assim, mas tu não foi assim? Aí ele olhou bem no meus olhos e falou assim, ele fez exatamente assim, mas eu mudei. Aí eu... tudo bem. E sabe, esse gesto aqui ficou registrado assim, né? Eu mudei. Aí eu falei assim, caramba, eu mudei. E aí eu comecei a perceber, assim, tipo assim, a buscar na história dele como ele era e como ele estava, né, naquela época. E foi muito interessante para mim, assim, ficou bem marcado na minha vida essa questão do eu mudei. Nossa, foi muito assim. Deixa eu ver, indo pra frente. Aí eu lembro que voltei a frequentar grupo de oração, 2008, 2009. E já em 2009 eu comecei a sentir um lance de
querer fazer um vocacional, tinha uns amigos que já faziam vocacional. Eu falei assim, cara, queria fazer um vocacionalzinho aí, não sei. E aí eu fui fazer, em 2009 fui fazer vocacional. Saí no meio porque ainda eu não tinha o lance, sabe quando o Moisés fala assim, eu não tinha o lance, mas eu continuei no Shalom, fique claro isso, eu fiquei no Shalom ainda. E aí eu lembro que em muitas conversas com ele, com o Reinaldo, né, a gente falava muito sobre a questão da vocação, questão de ir em missão. E eu lembro claramente no dia que ele conversou comigo via Skype, MSN, Gtalk, não lembro na época, que ele falou assim, olha, preciso falar uma coisa contigo. Aí eu falei assim, fala comigo. A comunidade, esse foi 2010. A comunidade me consultou para ir missão para fora. Aí eu, maneiro, mas para Argélia. Aí eu falei assim, Argélia, isso fica na África, né? Ele, pois é. Aí eu, uau, pesado, hein? Pesado. E aí eu fiquei meio assim e tal. E aí ele vinha de férias, aí conversou com os meus pais e tal, meus pais separados. E aí, enfim, acabou que ele foi meu irmão, uma coisa que eu aprendi e até hoje me marca muito é a disposição que ele tinha para fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus pro meu irmão era uma coisa assim que era, sabe a música Shalom? Fogo Abrasador? A letra que fala que o teu coração e o meu tenham só um movimento de amor. Eu acho que o coração do meu irmão tinha um movimento assim, era simultâneo, sabe? Tinha a mesma frequência do coração de Deus, porque ele fazia as coisas com uma alegria. Você não está entendendo. Quando ele, né, bater o martelo que ele ia para o... Tô babando muito. Que ele ia para a Argélia, ele precisou ficar um tempo no Rio para conseguir o visto, para poder liberar e ele poder ir sem problemas. Então, o que aconteceu? Em 2010, não lembro, 11 talvez. Mas eu lembro que ele veio de férias para casa. E aí ele passou o tempo de férias. E aí depois das férias, e terminava as férias dele no dia do meu aniversário. Aí ele comemorou meu aniversário comigo, então a gente foi comer uma pizza lá com o pessoal ali na falecido Nova República. Falecido Nova República, Deus o tenha, que hoje tem 2010 e que hoje tem outro nome. Não vamos dar merchan porque ninguém está me patrocinando aqui. E aí foi isso mesmo, Lenita. Então, o Lucílio tá confirmando aqui 2010. Porque não, é verdade, isso mesmo. Então, ele foi transferido de propriedade. Exatamente. Pronto, a Lucília tá me iluminando aqui. Faz sentido, porque na verdade ele foi para Argélia, veio de férias e voltou. Quando ele voltou foi em 2011, que foi na época da jornada de Madrid. Eu fico olhando para baixo, mas não é para olhar para baixo, é olhar para a câmera. E aí em 2010 ele veio de férias para cá, passou o tempo de férias, depois do meu aniversário ele foi para a comunidade de vida do Rio de Janeiro. Ele trabalhou um tempo, ele viveu um tempo no Rio de Janeiro
como comunidade de vida. Viveu um tempo, uns 6 meses por aí. E aí ele conviveu com a galera do Rio, que morava aqui. Entendeu? E aí, depois de 6 meses, e aí ele conheceu a Cibele, que é minha amiga de Fortaleza, esposa do Pedro, meu amigo. Conheceu a Cibele, conviveu com ela. Conheceu a galera, conviveu com a Roneide, com a Raíssa, com a Raquel Bastos, que tinha feito discipulado com ele. Então uma galera que da comunidade de vida aqui, que já estava aqui, conviveu com ele. E aí, mais ou menos, eu acho que foram 6 meses. Não sei se foi tanto tempo assim. E aí, ele foi para Argélia. Eu lembro desse dia, que foi no dia do aniversário da Alê, minha amiga, Alê Sala Marques, que agora tem outro nome porque ela casou no civil, não vou lembrar o nome, Alessandra Sala Marques Aragão, para não esquecer. E aí, foi no aniversário dela que ele viajou. E eu lembro de ter levado ele para o aeroporto, voltado ele para o aniversário dela. E aí ele foi, olha que fato engraçado. A minha mãe, ele vai morar fora, tem que levar as coisas, lá não vai ter, que lá não vai ter e tal. Aí ele levou um bando de pasta de dente. E aí prenderam, né? Barraram ele lá em Portugal porque ele tava com muita pasta de dente, gente. E meu irmão Al-Qaeda. Acharam que meu irmão era da Al-Qaeda. Mas aí depois se resolveu, ele conseguiu se desvencilhar disso, aí resolveu e aí prosseguiu viagem. Sim, quando ele morou aqui, ele trabalhava no escritório da jornada. Ele era um das pessoas que animavam a galera para poder ir para a jornada de Madrid 2011. Depois que ele foi, ele veio de férias, porque ele já tinha passado um ano, né? Já tinha passado um ano das férias dele, então ele veio de férias. Depois das férias, ele foi para a jornada. E aí na jornada a gente se encontrou, conviveu e tal. Deixa eu abrir aqui umas fotos para mostrar, para vocês verem. Aqui tem muita foto da jornada, cara. Eu fui pra jornada para tirar foto, eu tirei mais de 10 mil fotos. Foi muita foto. Vamos lá. Cadê? Tá lá no final, cara, essas fotos. Enfim, a última foi quando eu me encontrei com ele, pessoalmente. Foi em 2011, tá aqui. Eu passei, volta. Opa, cheguei. Tá aqui, ó. A última vez que eu estive com o meu irmão foi em 2011. Eu tenho foto com ele aqui. Deixa eu virar aqui o celular. Tá aqui, ó. A última foto que eu tenho com meu irmão foi... Tá focando? Foca aí, gente. Enfim, a última foto que eu tenho com meu irmão, que foi em Madrid. A Lucília tá falando que ele perdeu o voo. Você era muito amiga dele. E perdeu o voo de Portugal para Argélia. Uma confusão, mas resolveram. Olha que foto interessante, não sei se vocês já viram. Eu ouvi dizer, a menina falou que o Moisés estava vendo. Tá vendo mesmo? Tem uma foto aqui. Eu gosto. Tem essa foto aqui do Reinaldo com o Moisés. Isso lá no palco Brasil, palco Rio, o palco lá do brasileiro. E tem uma outra foto que eu gosto muito. Eu até dei essa foto aqui pra Raíssa quando ela foi embora, que a Raíssa passou um maior tempão no Rio, guarda no peito. E eu gosto muito dessa foto aqui, que tá nós três. Tá o Reinaldo, o Moisés e eu. Olha que interessante. Manda um oi pra mim. Ô Luísa, tudo bom? Daqui a pouco a gente fala aquele negocinho lá, hein? Vamos acelerar aqui que o negócio tá bravo. Enfim,
2011 foi quando eu encontrei com ele a última vez. E aí ele voltou para Argélia. Bom, e aí é onde a gente começa a entrar na história da Páscoa. Eu comecei a trabalhar, estava dando aula de computação gráfica em 2012 e no dia 17 de abril eu recebo uma ligação do meu pai lá no trabalho. Eu recebo uma ligação do trabalho, lá no trabalho, meu pai falando assim, seu irmão tá com algum problema de saúde, vem para casa para ficar com a sua mãe. Aí eu, na hora eu me lembrei de quando o meu avô morreu, que isso foi lá em 96, e eu lembro de estar na sala, eu era bem novo, né? Eu lembro de estar na sala e meu pai trancado na cozinha, conversando com as pessoas, falando que meu avô tinha falecido, mas quando ele saiu da cozinha, ele falou assim, seu avô está muito mal de saúde, mas eu já sabia que ele tinha morrido. E quando o meu pai me ligou falando, seu irmão está muito mal de saúde, aquilo eu falei assim, caraca, meu irmão morreu. Eu sabia, mas eu não queria acreditar. Eu sabia, mas não queria acreditar. Na mesma hora eu falei com o meu chefe e falei, cara, preciso sair daqui agora. Deixa eu procurar só um negocinho aqui para falar para vocês. Que eu passei por um negócio aqui, pronto, tá aqui. E aí, cara, eu não queria acreditar. Eu cheguei em casa, não tinha ninguém. Eu recebi uma ligação e eu falei assim, a pessoa falou assim, olha, eu soube do que aconteceu com a Ronaldo. Eu falei assim, cara, eu não sei de nada, depois a gente se fala, a gente liga o telefone. Eu saí de casa e eu pensei, cara, se aconteceu alguma coisa, eles foram no trabalho da minha mãe. Fui atrás, e aí foi uma das cenas mais tristes e chocantes da minha vida, foi ver a minha mãe vindo com a minha tia e com uma amiga aos prantos, chorando desesperadamente, falando, meu filho, seu irmão morreu, o que vai acontecer agora? Caraca, assim, dói no coração, sabe, tu ver a tua mãe falando pra você que o teu irmão morreu. Nossa, tô chorando não. E aqui eu falava assim, mãe, calma, que eu tô aqui, eu vou ficar aqui. E aí eu fui em direção ao hospital, lá onde minha mãe trabalha, e aí encontrei com o meu pai, o Pedro, a Raíssa e a Roneide. Eles tinham ido dar essa notícia para minha mãe. E aí foi um choque. O Pedro conta que minha mãe berrou, meu filho, saiu correndo, enfim, cara, eu não sei nem se eu teria estrutura para ter visto isso. O que me contaram foi que foi bem forte mesmo. E aí, começa, né? Meu irmão morreu, e aí? Cara, eu precisava ser forte, porque tinha meu pai e minha mãe. Eu lembro que esses dias agora, conversando com meu pai, né? Meu pai falou assim, é engraçado que você não demonstrou muito sentimento quando teu irmão morreu. Eu falei assim, pois é, porque eu estava segurando para poder sustentar vocês dois. Eu não sei se eu tinha mentalidade, se eu tinha maturidade, mas sei que eu fiz isso. Foi o instinto de proteger os dois, de poder segurar o psicológico dos dois. E aí eu comecei a entrar em parafuso. E eu não entendi, eu não estava sabendo o que estava acontecendo comigo, psicologicamente falando. Aí, eu na época pensei em desistir. Assumo que eu pensei em desistir de sair do Shalom, não deixar de ser católico, mas desistir do Shalom. Oi, Jaque,
Eu pensei em desistir do Shalom, sim. Foi uma das coisas que me abateu. Foi muito forte isso. Eu quase desisti do Shalom. Mas uma pessoa, né, com quem eu me relacionava, ela falou assim: você não pode sair do Shalom. Aí eu olhei pra cara dela assim, eu falei assim: por quê? Eu sou livre, cara. E aí dentro de mim, cara, eu sou livre, eu posso sair a hora que eu quiser. Eu sabia que eu ia ficar participando de missa, e aquela vida cotidiana do cidadão médio. A Jaque aqui falando, né, que meu irmão foi a primeira pessoa com quem ele viu do Shalom na vida. Pois é. E Santo do Sorriso, São Reinaldo do Sorriso. E aí eu tinha pensado em sair mesmo. Aí essa pessoa falou comigo assim: cara, você não sai não. Mas por que não é pra sair? Ela falou assim: não, porque você pra mim é o Shalom. Aí eu, rapaz, que diabo é isso? Como assim, eu pra você eu sou o Shalom? Tempos depois, eu perguntei pra essa pessoa, eu falei: por que você falou aquilo? Ela falou assim: eu não sei porquê, mas era o seu irmão. Não sei, ela falou exatamente assim: eu não sei porquê, mas era o seu irmão. Aí, deixa eu pegar o fio da meada aqui. Beleza. Depois de um tempo, teve a jornada. Bom, vamos falar logo depois da morte. Ele faleceu 17 de abril de 2012. Mas ele faleceu na Argélia, cara. Ele faleceu lá do outro lado do oceano. Como é que vai enterrar? Pois é. Tivemos que esperar quase 2 semanas para a chegada do corpo. Ele foi enterrado. E aí o nego está se perguntando: por que você não fez a live no dia 17? Eu fiz hoje, dia 29 de abril, porque hoje fazem 8 anos que ele foi enterrado. Hoje, 29 de abril foi o dia. 29 de abril é o dia do enterro dele. Foram 12 dias. Dia 29 de abril foi o dia do enterro dele. No dia 29 de abril de 2012, que caiu num domingo, olha só, domingo, ele foi enterrado num domingo, foi o dia do Bom Pastor. Amigo, você não está entendendo, deixa eu tirar que eu não quero que esse interruptor apareça. Você não está entendendo o nível da obra de Deus. Ele foi enterrado no dia 29 de abril de 2012, no dia do Bom Pastor. Eu particularmente na época não gostava de cemitério, não gostava de entrar em cemitério de forma alguma, eu não quis ir pro velório, Não sei, sabe a questão de não aceitação. Eu não quis ir pro velório. O velório aconteceu, o corpo chegou de tarde, tem registro aqui. O corpo chegou no Galeão às 6h20 da tarde do dia 28 de abril. O corpo do Reinaldo chegou no Galeão no dia 28 de abril, no sábado, às 6h20 da tarde. Mas eles só conseguiram levar o corpo para o cemitério bem mais tarde. Eu não sei aqui. É uma carta aqui do Padre Carlian que tem os detalhes. Nossa, a Fernanda, irmã da Cris, cara. E aí, agora vamos contar os mistérios, que eu vou
E aí ele foi, não, calma, depois eu conto. E aí ele foi, beleza, velório. Aí depois do velório que tava na capela, ali no cemitério do Catumbi, quem quiser vir ver o túmulo do Reinaldo, cemitério do Catumbi, no Catumbi, no Rio de Janeiro, me manda mensagem, tá? O meu perfil é Theo Carvalho, underline Theo Carvalho, underline. A gente combina, dá um jeito aí, a gente vai lá. Deixa passar aí a pandemia. E depois do corpo que estava no velório, pois é, chegou às 10 horas. Depois do corpo estava no velório na capela, no outro dia foi a capela de velório. No outro dia foi para a capela, porque tem tipo uma capelinha mesmo, de tipo igreja, com bancos e tal, altar. O corpo foi levado para lá. E quando eu cheguei, o corpo já estava lá. Estava mais ou menos cheio, né? Lembro muito bem que eu não queria ver de perto, eu não me aproximei do corpo, não consegui. Vou já dizer, Isabela, como foi que ele faleceu. Eu não consegui me aproximar do corpo, não sei, sabe? Enfim, psicológico não estava bom. E vi muito claramente o meu pai pegando uma cadeira e sentando do lado do corpo e ficando o tempo inteiro ali, velando o corpo. Aquilo também mexeu muito comigo. Olha, deu uma quase chorando agora. E na hora da missa, que quem celebrou foi Dom Orani. Olha a moral. Quem celebrou a missa de corpo presente foi Dom Orani. Na época, arcebispo do Rio de Janeiro. Hoje ele é cardeal arcebispo. E aí, a capela lotada. Amigo, eu nunca vi tanta gente para caber naquela capela. Seguramente aí devia ter umas 200 pessoas ou mais. Enfim. Sim, eu lembro dessa frase. E aí teve a celebração, muita gente, muita gente, e aí tá na hora do enterro, tá na hora de enterrar. E aí foi... E é engraçado o que a Lucília falou aqui agora, né? Que quando tava fechando o caixão, eu não lembro, Lucília, se tu tava do meu lado pra tu ter percebido isso, ou você olhou pra mim quando fechou e viu eu falando, mas eu realmente, quando estavam fechando o caixão, eu falei assim, valeu, moleque, valeu. Assim, era uma forma da gente se tratar, era uma coisa mais irreverente. Mas eu agradeci. A Luciana vai estar do meu lado. Eu agradeci muito a Deus, assim, né? Agradeci, assim... Tempos depois eu fui agradecer, óbvio. Mas na época eu agradeci a Ele, né? Porque sabia que a missão de cuidar dos meus pais era minha agora, né? Quer dizer, já era minha desde quando ele foi, mas mais agora que ele foi. Então, eu falei assim, cara, valeu, moleque. Gíria de carioca, repara não. E aí, descemos com o corpo, eu lembro que a Alê estava do meu lado, foi comigo até lá. E aí, putz, vão enterrar ele. Tem perguntas aqui. Ah, tá. Acho que voltou. Cara, tinha tanta gente, que quando enterraram o caixão, e aí, quando estavam selando com a pedra, eu, sei lá, meio, não vou dizer bobo, mas meio inseguro, né? Porque tinha muita gente, o Moisés estava presente, cara, Moisés estava presente. Tipo assim, não é porque, Moisés, não, o cara veio, tá ligado? Tipo assim, família,
sabe? Sabe a importância disso? Não é? O cara veio. E aí ele tava do meu lado e falei assim, e naquela época eu bobo, moleque bobo, falei assim, Moisés. Não, aí eu cheguei pra ele, será que rola de bater palma? Aí ele, pode bater. E aí eu puxei. E aí, blá, 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 muitas palmas. Uma salva de palmas. E foi interessante que quando a galera começou a bater palma e fez um barulho assim bem alto, vamos dizer assim, e eu lembro de ter olhado, porque ele tá enterrado de frente para um conjunto de habitação e lá atrás tá algumas comunidades, Falete, Folheteiro, enfim, de Santa Teresa. E eu vi que a galera dos prédios começaram a... Olha, o que é isso? Será que tem algum famoso sendo enterrado, né? E de fato era alguém famoso. Beleza. Depois do enterro, depois disso, aí eu... Né, vamos só ajustar a linha do tempo. Pode falar uma pousada sobre ele. O que é pousada? Vamos só ajustar a linha do tempo. Depois que ele foi enterrado, é que eu queria estar na primeira live. Eu vou... um pouco da vida dele tá na primeira live. Eu vou deixar salvo no IGTV, tá? Mas acho que comentando a mesma coisa muito interessante é que outro dia 17, exatamente. Reinaldo com U, tá? Não esquece não. Sim, eu implico com quem escreve o nome do meu irmão errado. E aí foi exatamente isso, porque ele morre dia 17 de abril e fazendo comparação com 17 de fevereiro, que é a morte do Ronaldo Pereira, também outro jovem que se doou completamente pelos jovens e que faleceu na comunidade também. Eu não sei muito bem a história dele. Bom, e aí depois do enterro foi quando eu quis sair e tal, e aí a pessoa falou, não, você não pode sair, tal. E aí, opa, foi mal. E aí, travou e voltou. Não, voltou. Calma. Tempos depois a gente recebeu o atestado de óbito, não, como é que é o nome? O laudo. Então, depois que ele faleceu, eu falei que eu queria sair, enfim. E aí eu comecei a ter umas coisas de sei lá, de vontade de morrer. De vontade de morrer. Eu quis morrer. Na jornada de 2000... só mais um detalhe. No enterro, Dom Orani falou uma coisa muito interessante. Está sendo plantada a semente da jornada do Rio de Janeiro. Porque ele morre em 2012, a jornada do Rio de Janeiro ia ser em 2013. Então, Dom Orani falou assim, está sendo plantada a semente da jornada. Muito interessante isso. E aí, durante a jornada, trabalhando, aquelas coisas servindo, e aí eu, com uma amiga, a Milza, eu estava com ela na preparação do pessoal que ia fazer a peça de teatro daquela peça de João Paulo II, o Ourives, eu não lembro o nome da peça, e se alguém me lembra aí, sei que é alguma coisa do Ourives. E aí ela falou comigo uma coisa muito interessante que eu não tinha percebido. Ela falou assim, você passou pelas fases do luto. Você já pesquisou sobre isso? Aí eu, não, pesquisa. E aí depois eu fui pesquisar. E aí você tem 5 fases do luto, né? A negação, que é quando você nega o fato. A raiva, e aí não, Lolek não. Lolek é da comunidade. É um espetáculo, não é o Lolek. Não é Lolek. Para de falar Lolek. Não é Lolek. É um espetáculo fora da comunidade. Não é da comunidade esse espetáculo, esse teatro.
Tem a negação, a raiva, e sim, eu passei muita raiva, porque como é que ele podia ter morrido? Como é que ele podia ter morrido e me deixado cuidar do meu pai e da minha mãe sozinho? Como foi? Terceira fase, barganha. Foi quando eu comecei a querer morrer. Foi quando eu comecei a querer trocar de lugar com ele. E eu dizia para mim, né? Dizia para mim não, dizia para Deus, chorando no travesseiro, em casa: por que você morreu? Deus, por que você levou ele? Por que você levou ele? Por que você levou ele? Me leva no lugar dele. Ele era bom. Ele fazia a tua vontade. Ele sorria sempre. Me leva, eu sou ruim. Me leva. E nessa época foi muito pesado para mim, porque eu ficava muito para baixo. E aí logo depois, a próxima fase é a depressão. Não sei ao certo, eu nunca fiz terapia para saber ao certo se eu cheguei a ficar com depressão. Mas eu era muito assim, eu não ia mais para o grupo de oração, eu só ia para o Shalom só para as reuniões do Projeto de Juventude, e mesmo assim, para você, quais eram as virtudes dele? Sabe, só ia para lá para espairecer, na verdade. As virtudes do meu irmão, além da alegria, da felicidade, né? Porque eu lembro que a Sibeli falava assim, cara, tudo que pediam para ele fazer, ele sorria e fazia. Ele não pensava, tipo assim, não, sabe? Aquela, caramba, que saco, mais uma vez estão me pedindo isso. Não, ele simplesmente sorria e ia fazer as coisas. O sorriso, a alegria, a abertura de coração, a abertura para fazer a vontade de Deus, assim, incrível. Tento me inspirar nele, seguramente. E depois da depressão vem a aceitação. Foi aí quando eu comecei a aceitar e começar a entender as coisas, o que Deus estava querendo com tudo isso, como é que ele manda, né? Como é que ele me leva, meu irmão, cara? Tava lá de boa, numa boa, na Argélia, servindo. Aí ele, não, já deu, vem pra cá, sabe? E aí eu comecei a entender. E aí ali, janeiro de 2014, eu lembro que no Acampus, daqui do Rio, conversando lá com o pessoal da cozinha, eu falei assim, o povo, não sei o que, seu irmão. Aí eu falei assim, uma frase que eu registro para sempre, né? O meu irmão morreu para me salvar. Essa frase eu tenho registrado assim para sempre, né? Ele morreu para me salvar, porque se a gente for fazer um what if, né? Se for fazer assim, e se meu irmão tivesse morrido, onde será que eu estaria? Será que eu teria voltado para o Shalom, assim? Porque eu tinha me afastado mais ou menos do Shalom, porque eu tinha feito vocacional, não tinha ingressado, então bateu uma revoltinha. E aí, prazeres, que alegria. E aí tinha batido uma revoltinha porque não tinha ingressado. E aí, onde é que eu estaria, né? Eu acho que eu seria muito meia boca, sabe? Tipo assim, vai, não vai, sabe? E aí, Deus falou, Deus deve ter pensado assim, eu vou dar um jeito de fazer com que esse menino, e aí esse menino, siga o caminho correto. Mas para isso, eu preciso de um sacrifício. Rapaz... Tô pensando isso agora, tá? Não é script, não. E aí eu te pergunto, caramba, sacrifício, sabe? Morrer morrer pelo outro, morrer pela juventude, morrer pela humanidade. A música
Travou? Voltou? Cara, essa conexão tá meio zoada, hein? Mas vamos lá. Eu vou deixar salvo, tá? Qualquer coisa, se alguém desistir aí, eu vou deixar salvo. Mas não desiste não, fica aí, hein? E que coisa louca, né? Cara, coisa louca. Tipo assim, uma pessoa que resolveu dar a vida pelos outros, dar a vida. Coisa maluca, né? E aí você para e pensa, que outra pessoa fez isso? Se doou por inteiro, né? E aí eu faço vocacional 2014, ingresso para a comunidade 2015, postulante da comunidade Aliança, Theo Carvalho. Janeiro de 2016, aí é onde a gente começa a entrar nos fatos interessantes que alguns não sabem. Eu tinha ingressado para a comunidade, uma galera que saiu aí, hein? Vamos voltar. Eu tinha ingressado para a comunidade, mas eu tinha uma coisa na minha cabeça, uma coceirinha. E agora, 2015 ingressei e tal, só que eu tava com uma coceirinha na cabeça, uma coisa que me incomodava. Porque depois que meu irmão morreu, assim, a comunidade em si, eu vou dizer sobre a Roneide, tá? Não vou dizer a comunidade, que eu não vou generalizar a coisa. A Roneide, eu senti que ela ficou um pouco afastada. Mais ou menos de mim, da minha família, e eu fui questionar isso a ela. Vamos lá. Eu tava com uma questão na cabeça e fui questionar a Roneide. Por que ela estava um pouco afastada, assim, né? Que eu achava que poderia estar um pouco mais próxima. E fui conversar com ela. E ela falou uma coisa que até me marcou muito. Ela falou assim, Theo, o seu irmão, ele morou com a gente. Então era muito difícil pra gente ter que... Era muito difícil essa questão de estar junto, porque era tão difícil para sua família como é tão difícil pra gente. É tão difícil pra gente. E aí eu pude entender e tal, a gente, enfim, não ficou nenhuma mágoa real, não ficou nenhuma mágoa real. E aí eu fiz um questionamento pra ela. Eu perguntei pra Roneide, eu percebi que o meu irmão foi enterrado com um tal novo. Meu irmão não tinha um tal novo. Aí ela foi me contar a história. Senta que lá vem a história. Ela falou o seguinte, a história foi a seguinte. Como eu disse, o caixão chegou no aeroporto 6h30 da tarde, no sábado, foi pro cemitério só às 10, mas o caixão estava lacrado. Quem morre lá fora, quando vem lacrado, né? Não quer passar doenças, coisas todas assim. Segura rapidinho aqui. O laudo do falecimento, a causas mortes, foi asfixia por gás. Quem não sabe, tem gases que não tem, os gases, alguns gases não tem cheiro. Não tem cheiro, então você não sabe que está inalando o gás. A gente do Brasil eles põem uma certa essência para que a gente possa identificar, mas o gás, esse gás de banheiro, não tem cheiro. E o gás lá vazou. Vazou, ele inalou e foi. Deve ter desmaiado, né? Mas não sentiu. O mais interessante é que ele faleceu sem sentir. Olha que tu já pensou em tu morrer sem sentir assim, sem sentir que tá morrendo? Sabe? Difícil, hein? Imaginar. Deus foi tão misericordioso que ele falou assim, vou te levar nos braços. Enfim. Aí, beleza. Aí o caixão tava lacrado, aí teve um corre-corre para poder abrir o caixão, autorização na Polícia Federal e tal, contato daqui, contato dali. Conseguiram autorização para abrir o caixão. E aí, só que o caixão tava fechado, né? Daniel Ramos, aquele dos vídeos que você recebe nas reciclagens, tinha ligado para Roneide e falou assim, Roneide,
não abre o caixão não. Vai ser muito doloroso, porque já tem 12 dias que ele faleceu, né? Então, questão do corpo, a decomposição, deve estar ruim e tal. Só que de um lado, o Daniel falava, de um lado e minha mãe falava do outro para Roneide. Eu quero ver meu filho. De um lado da minha mãe, eu quero ver meu filho, e do outro lado do Daniel, não abre o caixão. E aí conseguiram para abrir o caixão. E olha que interessante. Quando abriram o caixão, já tava lá um funcionário com uma serra para serrar os braços do meu irmão, porque para poder vestir, né? Olha que maluco, velho. Iam serrar o braço do cara, velho. E aí, velho, e a Roneide e o Moisés rezando por um milagre, porque vai ser difícil. Abre o caixão, o corpo não tá legal e vai ter que serrar, Enfim, abriram o caixão. O corpo intacto. 12 dias, o corpo intacto. Sabe? Morreu ontem. E a Roneide fala que o semblante dele era de que estava realmente dormindo. Quem trocou a roupa dele foi a Fátima Epifânio. Depois ela conversou comigo sobre isso. E aí a Roneide disse, com essas exatas palavras, quando eu perguntei sobre o tal, Roneide, e o tal? Ela falou assim: eu tinha feito as promessas definitivas e eu peguei o meu tal de definitivo e botei com ele. E esse aqui, e ela fez isso, e esse aqui é o tal dele. No dia que você quiser eu te dou. Putz, meu amigo, sabe Lingo, Sicheraz, daquele filme que, se você não viu, assista, Milagre da Cela 7, eu chorei nesse nível. Cara, quando ela fez assim, esse aqui é o tal dele, no dia que você quiser eu te dou. Caramba, aquilo ali, e aí foi assim, foi muito interessante, né? E aí eu tava indo do P1 pro P2. E aí eu vou contar um pouco da minha parte da história, porque é por intercessão, né? E aí no P2 é quando a gente vai se prepara pro D1, né? Que é quando você recebe o seu tal. E aí, no meio do P1 eu entrei em crise. Não crise vocacional, porque crise vocacional é uma coisa que eu nunca tive. Graças a Deus. Eu falei assim, caramba, será que eu quero ir pro discipulado porque eu quero o tal do meu irmão? Ou porque eu quero o meu tal? Né? Ou porque é a vontade de Deus? E eu entrei em crise, eu comecei a parafusar. Então eu comecei a rezei, né? E Deus deixava muito claro para mim que eu precisava carregar a minha cruz. Ninguém carregou a cruz de Jesus. Jesus carregou a própria cruz. E quem é irmão dele quem eu? Reinaldi. Reinaldi Cavalcante Carvalho, missionário da comunidade Shalom, que faleceu na Argélia há 8 anos. E aí, eu tipo assim, aquilo me deu um ânimo, e eu falei assim, quero ingressar para o discipulado, e eu abdiquei do tal do meu irmão, por incrível que pareça. Exatamente, acampamento de 2016. Eu abdiquei do tal do irmão. Eu conversei com a Roneide, mandei por mensagem por ela, falando, explicando tudo que tinha rezado,
o que Deus tinha falado para mim. E ela falou assim, cara, muito bonito. Só. Olha que incrível. Ela falou assim, muito bonito. Eu falei assim, eu acabo de escrever um textão para você falou assim, muito bonito. E aí, nesse mesmo dia, a Raíssa falou para mim, né? Olha, a Ronete quer que você faça ação de graças. Eu, what? Eu falei assim, rapaz, na minha missa de discipulado, eu vou fazer ação de graça. Incrível. Enfim, vamos contar a história aqui. E aí, isso um dia antes da missa. E aí fui pra missa, assim, crente que eu ia receber outro tal. Crente que ia receber outro tal. Cheguei à missa, chororô e tal, não sei o que, vamos pra fila. Tava o Davi na minha frente, a Patrícia Lenita atrás de mim, se eu não me engano. E aí o Davi foi, vou tirar aqui só para representar, não, vou fazer assim, só para representar. E aí o Davi foi, ela pegou o tal, beijou, botou o tal, abraçou o Davi. Só que ela foi no automático. Nique, ela abraçou o Davi, ela soltou, já virou para pegar o outro. No que ela foi pegar outro tal, olhou para ver quem era, devolveu. Porque malandramente, na fila, eu já estava olhando. Eu falei assim, opa, tudo tal novo. Tal novo, tudo tal novo. Então eu vou receber um tal novo. Eu vou receber um tal novo. Eu recebi um tal novo. Aí só que quando ela pegou, devolveu, olhou para mim, devolveu, ela fez esse movimento aqui, ó. Tirou o tal de dentro. Porque ela tava com o tal dela, ela tava com um tal de cordão marrom. E ela tirou de dentro, velho. Ela tirou de dentro assim, ó. E tirou, beijou e botou em mim. Meu amigo, naquele momento eu acho que eu entrei em síncope. Eu acho, não sei, eu acho que eu fui, acho que desceu o derrame aqui, tá, sabe? Eu nunca, cara, foi muito forte aquilo. Eu não sabia, eu tava na minha cabeça, eu ia receber um tal novo. Ela tira de dentro, cara. Ela tira de dentro. Caramba! E aí fui falar com todo mundo do altar, me sentei. Amigo, mas eu chorava com tanta compulsão. Eu chorava muito. Tipo, era uma coisa muito forte que eu sentia, cara. Sabe? Cara, foi muito forte. Foi assim, de outro mundo, assim, eu ter recebido o tal do meu irmão. E sim, hoje, esse tal que eu uso é o tal do meu irmão. Theo, mas eu já te vi com outro tal. Sim, eu não uso esse tal. Hoje em dia eu não uso, vamos dizer assim, eu não uso frequentemente o tal. Esse. Eu pedi um outro, eu uso um mais novo. Esse aqui eu guardo como relíquia. Foi muito forte isso, foi muito forte. Um segundo que eu vou pegar uns negócios ali, tá, para mostrar para vocês. Um segundo. Voltei. Ainda bebi água. Então, foi muito forte isso para mim. Deixa eu ler agora uns comentários interessantes. Peguei meu celular de volta. Vamos lá. Curiosidades. Meu irmão, quando ele faleceu, ele caminhava. Ele caminhava com uma pessoa, com uma moça, com uma menina. Vamos preservar a identidade da pessoa. Mas, sim, ele caminhava e foi e assim, pra mim era marcante, porque, tipo assim,
Gente, e aí ele falece, ele tava caminhando, ele ia namorar. Pois é. Bom, e aí outra parte interessante, tô lendo aqui, naquela época ele tinha sido consultado, eu fiquei sabendo isso hoje, essa eu não sabia. Ele tinha sido consultado para voltar. Para voltar para o Brasil. Tinham consultado ele para voltar para o Brasil. Tu acredita? Pois é. E ele falou exatamente assim, que ele não queria voltar porque existia um povo naquela terra que precisava do sim dele. Eu conversei com a menina, a gente se fala, a menina com quem ele caminhava, né? Essa menina com quem ele caminhava foi a última pessoa com quem ele falou antes de morrer. Olha que incrível. Olha que... Eu lembro de ter falado com ele no domingo. Deixa eu ver mais detalhes. Ele falou que amava muito ela quando ela conversou com ele sobre essa questão dele voltar para o Brasil, que seria muito importante, muito bom para eles, por questão do namoro, né? E aí ele falou para ela assim, olha, você sabe que eu te amo muito, mas existe um povo nessa terra que precisa do meu sim. Se for preciso, eu morro nessa terra de missão. Você tem noção que ele já tinha dado o sim completo para Deus? Você tem noção? Primeira coisa, uma coisa importante, né? 12 dias, tá? Não sei o quê. Tem a carta da Emi, a carta do padre Carlian. Depois a gente se enrola para vocês verem isso aí. Outro fato interessante. Theo, e a vida antiga do Reinaldo? Namorava? Sim, ele já namorou. Lembra da historinha que eu contei lá na primeira live da menina que ele namorou? Pois é, ela também entrou para a comunidade de vida. Hoje ela continua na comunidade de vida, é casada, tem 2 filhos, vive bem, tal. Carol, o nome dela. Ela morava na Hungria, não sei se ainda mora. Eu acho que é Hungria, não lembro. Seu irmão era virgem? Era. Isso eu tenho certeza, porque depois de um tempo a gente se conversava sobre assuntos mais pessoais, e sim, meu irmão morreu virgem. Fica com essa, guarda essa no coração. Enfim, eu fui, não lembro se tem mais coisas, Hungria. Eu fui outro dia, ano passado, eu fui ano passado lá na diaconia. Conversei com a menina que é responsável pelos materiais das pessoas que falecem. E aí vi o material do meu irmão, tem muita coisa guardada, tem muita coisa. Ela falou assim para mim, Theo, se um dia quiserem abrir processo para canonização, né, o seu irmão tem muito material para se estudar, entendeu? Porque aí você precisa estudar essas coisas todas, estudar o que ele escrevia, essas coisas todas, né? E ela falou assim, olha, ninguém pode mexer nisso, ninguém pode mexer, ver essas coisas, só quem pode ver é o Moisés e você, que é da família. Aí eu... E aí tinha os pertences pessoais dele, e eu pedi para ficar com um objeto que era dele, que é essa cruz aqui. A cruz tipo a do Papa João Paulo II. As luzes, exatamente. Eu pedi para ficar com esse crucifixo dele.
Interessante. Eu tava pra mandar fazer um estojinho pra poder, tipo um mostruário e tal. Agora um que, essa ninguém sabe. Isso aqui provavelmente é relíquia de, sei lá, 2º grau, 3º grau, não sei. Mas essa aqui ninguém sabe não. Eu falei pra uma pessoa. Eu tenho uma coisa aqui que é considerada relíquia de 1º grau. Eu tenho 2 dentes dele. Isso aqui são os sisos. São os sisos dele, que ele tirou, isso antes da comunidade. E aí, tá, eu acho que isso aqui era para conservar, acabou manchando, depois eu vou mandar limpar. São os sisos que ele retirou até mesmo antes da comunidade. E meu pai, não sei porquê, meu pai guardou. E faz muito tempo, isso aqui tá muito tempo guardado. E aí depois de um tempo, depois que ele morreu, eu falei assim, rapaz, tem um dente do Rinaldi. Eu sabia que tinha. E tá aqui. Ó. Daqui a pouco vai parar a live. Então, eu tenho relíquia de 1º grau também. Caso Reinaldi com U, tá? Um beijo. Mas primeiro grau o quê? O dente ou o crucifixo? Então, gente, é isso. Ele viveu e morreu fazendo a vontade de Deus. Isso me marca muito porque quando para me consagrar, eu me questionei também se eu queria me consagrar, entendeu? E eu queria entender o para que se consagrar. E para que se consagrar? Porque todo mundo, consagração, mas e aí? E eu conversando com uma amiga minha de Fortaleza, no Hallelujah de 2018, ele morreu com 33 anos. Uma amiga minha de Fortaleza, a Carliene, muitos conhecem, alguns devem conhecer, irmã da Carliane, da Carline e do Cássio, enfim. E aí eu cheguei para ela e falei assim, cara, porque eu tinha ido para 2018 pro Hallelujah para perguntar para Moisés e para Emi, para que se consagrar? Mas sabe que aí eu conversei com a pessoa, perguntei para a pessoa, o dente é de 2º grau? E o que seria de 1º grau? E eu perguntei, e aí eu fui perguntar e acabei perguntando, fui perguntar para ela, para que se consagrar? E a gente começou a conversar, ó. A gente ficou quase 2 horas conversando ali no backstage. E eu chorava, ela chorava, e ela falou uma coisa muito interessante. A gente se consagra para os outros. E a gente se consagra para os outros. E aí eu comecei a chorar com isso, né? E aí ficava muito forte isso pra mim, né? E eu falava assim, cara, mas eu não queria eu queria seguir o exemplo do meu irmão, mas eu devo seguir o exemplo de Cristo. E ela falou assim, então eu faço que nem Paulo, né? Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então assim, eu sempre busco tentar imitar o meu irmão que imitou Cristo até o fim, né? Então assim, eu acho que é mais ou menos isso o resumo da minha história, da história do meu irmão, na verdade da história do meu irmão e da minha, né? Fruto de intercessão. A Natália, que foi minha ovelha, foi vocacionada exatamente no ano que ele faleceu, então era muito... dente de 1º grau, essa também. Assim, pô, será que eu vou ter que ir lá arrancar o cabelo? Isso. E aí, realmente, assim, 2012 foi um ano muito cheio de intercessão, de mistérios, né? Porque foi o ano de muita... Tava muito vivo, né? Tava muito quente a história. Então foi muito forte, assim. Eu queria dizer que depois de muito tempo eu agradeci a Deus, assim, pela vida do meu irmão, agradeci
até mesmo pela morte dele, porque me salvou. Cara, frutos de intercessão tem muitas pessoas, mas eu não vou saber de cabeça todos. Eu sei que, por exemplo, tem gente que reza, tem gente que vai no cemitério, cara. A Ângela vira e mexe, vai no cemitério para rezar lá. Eu não sei assim, eu não vou saber dizer qual se tem algum caso assim específico, mas deve ter, certeza que deve ter. Foi 30 anos da comunidade. Então, assim, agradeço muito a Deus pela vida do meu irmão, pela morte dele, pela morte, e creio na ressurreição creio na sua ressurreição, né? Enfim, eu acho que ficou marcado assim o sorriso dele, ficou marcado a vida dele na vida de muita gente. Muita gente que o conheceu em Teresina, muita gente que o conheceu em Propriá, muita gente que o conheceu aqui no Rio de Janeiro, lá nos primórdios. E vai ficar sempre marcado na nossa história. O Reinaldi, né? O cara que sorria para todo mundo, para tudo que é lado. Entendeu? É muito incrível, cara, essas coisas. Vou parar pra... Deixa eu pegar aqui um negocinho. Pronto. É muito incrível. Enfim, gente, é isso. É isso que eu gostaria de partilhar com vocês. E é só deixar com vocês essa imagem aqui dele que sempre sorria, sempre estava disposto, tá meio desfocado, né? Estava sempre disposto a dizer sim, a dar o sim, né? Eu tenho ainda um bilhetinho que eu achei que ele me deu, que ele mandou para mim por alguém. Ele tava devia estar fazendo reciclagem com alguém e encontrou a pessoa que vinha pro Rio e me deu um recadinho. Tem um vídeo que eu postei no meu Instagram dele falando um pouco sobre quem tá na praia. Enfim, era um vídeo que ele tinha feito de homenagem para uma amiga dele. E tem um vídeo eu ia fazer 26, eu tava fazendo 26, ele tava com 32, então ele já tava na Argélia, então ele mandou um vídeo para mim no meu aniversário, eu posto esse vídeo que ele fez para mim. Eu já postei algumas vezes, eu reposto, não tem problema. Enfim, gente, é isso. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui até agora. Quem quiser me seguir no Instagram ou no Twitter, só me seguir lá, _. Deixa eu botar aqui. Desativar a solicitação principal. Não. É aqui. _ Theo Carvalho _ Quem quiser me seguir nas redes sociais, só me seguir, tá? Tá aqui, vou deixar fixado. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Espero que vocês fiquem bem. Pela intercessão do Reinaldi, que a gente possa seguir em frente e enfrentar essa pandemia. Beleza, gente? Muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima. Vou deixar salvo, tá? Eu já salvei a primeira, e vou deixar salva essa segunda também, tá? Eu vou tentar também arrumar um estojinho para botar o crucifixo e mandar limpar o dente e botar tipo algo para poder expor também. Beleza, galera? Tamo junto. Aso para sempre. Valeu!